Bom, antes de começar esse vídeo, gostaria de informar a todos vocês que estamos com problemas para postar vídeos aqui no canal, então vou pedir que se inscrevam no canal Manha do Primo, um parceiro nosso, que usaremos para continuar lançando novos vídeos. Então, o link está aqui embaixo fixados nos comentários, por favor se inscrevam no canal. Em um dia comum na escola, assim que os rapazes olham uma garota chegando, comentam o quanto ela é popular mesmo fora da escola, e o quanto ela é bonita, simpática e tem o sorriso de uma deusa. Os rapazes animados acenaram para a garota que respondeu com simpatia. Desse modo, a garota entra na sala e olha diretamente para o prota, ao passo que seus olhares se encontraram. O nome do nosso protagonista de hoje é Sato. Bom, todos os rapazes dali adoram a garota mais popular da escola. Ela se chamava Yui Shinome. O prota achava que ela era uma garota perfeita, que vivia em um mundo diferente do dele e era até introvertida. Contudo, em um belo dia a garota mais popular da escola disse que o amava e queria sair com ele. O rapaz, espantado, perguntou se ela sabia o nome dele e a garota disse sorrindo que sim, afinal estava falando com ele. O prota, confuso, pergunta por que ela escolheu ele e o que estava acontecendo. Ele queria entender o porquê daquilo tão repentino. Yui responde que é exatamente o que ele ouviu, ela o amava. O rapaz disse que precisava se acalmar e perguntou à garota se ela sabia o que poderia acontecer se um cara comum e perdedor como ele saísse com a garota mais popular da escola. Ele continuou dizendo que tinha menos de um ano no ensino médio e só queria passá-lo em paz. O prota diz que sente muito, mas não poderia fazer isso. Ele se desculpou mais uma vez e foi embora pensando que diabos foi aquilo. Ela disse que gostava dele. Isso não podia ser verdade. Claro que não. Mas nunca se sabe o que vai acontecer na vida. No dia seguinte, enquanto o prota pensava em tudo isso, Yui apareceu dizendo que não poderia desistir dele, afirmando ele iria sair com ela. Nervoso, o rapaz diz mais uma vez que sente muito, mas de jeito nenhum faria isso. Depois, em outra ocasião, enquanto o rapaz lanchava, alguém aparece, de novo a garota apaixonada que diz finalmente ter encontrado o rapaz. Ela continua com um ar de felicidade dizendo que realmente o ama demais. O prota, assustado, começa a se levantar para ir embora e a garota continua fazendo declarações de amor. Ele, não suportando, desesperado, grita que ela lhe deixe em paz e sai correndo de perto de Yui. Ela, parecendo não perceber que o rapaz não corresponde do mesmo sentimento, continua a sorrir dizendo que ela nunca irá deixá-lo ir desse modo. O fim de semana chegou e o prota decidiu visitar os pais que moravam longe de sua casa. O rapaz e sua mãe assistiam na TV um show de uma bela cantora, quando o prota pergunta à mãe se ela acha possível que uma garota como aquela da TV pudesse se apaixonar por ele. Sua mãe pergunta se ele bateu a cabeça ou algo parecido, pois não era possível, que seria melhor ele encarar a realidade e dar uma olhada no espelho. O prota, sem graça, diz que talvez fosse apenas uma forma dos colegas da escola se divertirem com ele quando percebem que ele reage ficando nervoso com as declarações da garota. Talvez, no momento em que ele aceitasse a confissão dela, as pessoas iriam rir dele como se fosse uma pegadinha ou algo assim. De qualquer forma, as férias de verão se aproximavam e Yui nem iria pensar nele, já que não se viriam. Sua mãe aproveita o momento e conta que ela e seu pai decidiram fazer uma viagem durante as férias de verão. O rapaz pergunta se eles iriam sozinhos e a mãe responde que sim, seriam somente eles. As férias de verão chegaram. O rapaz se sente entediado sem nada para fazer e pensa que talvez fosse uma boa ideia procurar um emprego de meio período. Nesse momento, a campainha da casa toca e o rapaz calmamente vai abrir a porta quando, para sua surpresa, surge Yui. O rapaz, não querendo acreditar em seus próprios olhos, pergunta o que ela está fazendo ali e a garota responde que sente muito em tê-lo deixado sozinho. Ela diz que está com calor e pede para entrar e se ele poderia lhe dar um chá gelado. O prota, sem reação, serve o chá e Yui diz que se sente viva e mais fresca agora. O rapaz, nervoso, não consegue formar uma frase, gaguejava só de olhar para a garota na sua frente. Ele pensou que uma coisa era ela confessar várias vezes na escola que gostava dele, mas agora ela estava na sua casa, a garota mais popular da escola. O prota pensava em um jeito de resolver a situação, pois não era nada bom, ele precisava levá-la embora e rápido. O rapaz diz à garota que ela já havia se refrescado e achava que estava na hora de ir. Ao passo que a garota pergunta se ele estuda na escola, mas mora longe de seus pais. Ele responde que sim, mas não tem problemas com isso. A garota então diz que ele não vai precisar voltar para casa nas férias, pois ela sabe cozinhar e cuidaria dele ali mesmo. O prota, quase sem voz, tenta dizer que não seria preciso e ela tinha que voltar para a casa dela, mas a garota responde que tudo que ela mais queria era a chance de ficar mais perto do rapaz e poder demonstrar seu amor, portanto, iria ajudá-lo e dessa vez ele não conseguiria fugir dela.
O prota quer saber por que ela está dizendo isso e ela fala que agora ficariam juntos para sempre. Em seguida prende um par de algemas em seus braços. O rapaz desesperado pergunta o que significa aquilo e o que ela quer dizer com para sempre. Yui responde que é exatamente o que parece e ele sabe muito bem que ela quer ficar conectada a ele cada vez mais. O prota, nervoso, pede para ela parar com aquele jogo e ele sabe que tudo não passa de uma brincadeira, mas ela diz olhando o rapaz com carinho que ela está falando sério. Yui diz que ele nunca disse sim quando ela confessou seus sentimentos a ele, mas estava tudo bem. Ela fala que sabe que o rapaz só é muito tímido e ficou com vergonha de dizer a ela como realmente se sentia e que também a amava. O prota, mais assustado ainda, solta um gemido de espanto e desespero. Yui diz que é por isso que ela tem que ser um pouco agressiva nas investidas com o rapaz. Ele diz que isso é loucura e ela nem o conhece direito para achar que gosta dele. Mas ela parecia não ouvir nada do que ele falava e se aproximava cada vez mais do prota. Ele olha para a garota e percebe o quanto isso está ficando realmente assustador. O rapaz diz que mesmo ela gostando dele, não significa que ela deva colocar um par de algemas. A garota diz que sim, precisa pois os sentimentos dele ainda não eram suficientes para ela, mas ela tem certeza que se passarem as férias de verão juntos desse jeito, ele irá amá-la cada vez mais. Portanto, que ele estivesse preparado. Assim, o prota deu adeus às suas férias de verão tranquilas, tendo que viver 24 horas algemado a Yui. Na metade do dia, essa estranha vida 2 começou. Na hora da refeição, o prota quer saber como iriam comer com as algemas nos pulsos e a garota responde que ele não precisa se preocupar, bastava ele abrir a boca que ela lhe daria colheradas carinhosamente. O rapaz diz que de forma nenhuma faria aquilo, mas a garota pergunta o que tem de errado e pede para ele abrir logo a boca, pois a comida estava esfriando e desse jeito seria muito mais fácil. O prota, não vendo saída, abriu a boca e Yui diz que ele é muito fofo e que está muito feliz em poder passar um tempo com ele assim, tão próximos. O rapaz, visivelmente sem jeito, diz que não sabe como agir e a garota explica que agora era só ele alimentar da mesma forma. Definitivamente isso estava muito embaraçoso para o prota, mas ele cedeu e deu a comida para Yui. Depois de alimentados, o rapaz agradeceu pela refeição e Yui disse que após lavar a louça, os dois iriam tomar banho. O prota pergunta se ela vai tirar as algemas para o banho e ela quer saber por que deveria tirar. O rapaz, já ficando de novo nervoso com a possibilidade de tomar banho junto da garota, fala que não é uma boa ideia entrarem juntos assim. Yui sorri e diz que ele não precisa ser tão tímido, e ela não se importava ou se ele estava planejando fugir. O rapaz ri sem jeito e diz que não iria fugir. A garota fala que tem uma solução para isso. Em vez de tirar as algemas, eles usariam seus trajes de banho e ela tinha levado máscara para os olhos e tampões para os ouvidos. O prota, impressionado, diz que ela pensou em absolutamente tudo. A garota sorri e diz que não tinha como ser diferente, eles estariam juntos para sempre. Por fim, conseguiram tomar banho sem maiores incidentes e o prota, aliviado, poderia finalmente pensar em ir para a cama. A garota agradece por ele ter secado seus cabelos e ele quer saber como será na hora de dormir. Yui responde com simplicidade que iriam dormir na mesma cama. O rapaz fala que a parte mais difícil tinha sido passar pelo banho juntos, então, não haveria problema em dormir na mesma cama, tudo ficaria bem. Assim que deitaram, o prota mudou de ideia, isso não iria funcionar de jeito nenhum. Ela estava muito perto e se ele se mexesse um pouquinho, iriam se esbarrar e ele nunca esteve tão perto de uma garota antes. Ela poderia pelo menos se afastar um pouco. De repente a garota fala sorrindo que o prota tinha acabado de tocar sua coxa. Desesperado e muito corado, ele diz que não fez de propósito. Yui fala que entende como ele se sente, mas eles precisam crescer um pouco mais para esse tipo de coisa. O rapaz se desculpa e tenta dormir, mas o rapaz não conseguiu dormir um minuto sequer. No dia seguinte ele virou para o lado e a garota estava de olhos abertos dizendo bom dia. O prota se assustou com a visão dela tão perto, mas respondeu o bom dia. Yui diz que naquele dia, haveria o grupo de estudos de verão e como ela soube que o rapaz havia se inscrito, ela também se inscreveu. O rapaz perguntou por que ela tinha feito aquilo e ela explicou que foi ele mesmo que deu o formulário para ela preencher. Confuso, o prota pergunta quando e como foi que isso aconteceu. Ela responde que foi num dia de aula em que os professores distribuíram os formulários e ele passou um para ela. O prota diz que isso era a regra, passar para todos os alunos e no final seriam recolhidos. Yui diz que ele está sendo muito tímido e que ela sabe que indiretamente ele quer muito ir junto com ela ao grupo de estudos. Um pouco indignado o rapaz disse que isso é besteira e ele não fez nada indiretamente, mas de qualquer forma ele já estava atrasado, então a garota disse que teriam que se apressar. O prota, com cuidado, pergunta se não seria ruim eles ficarem algemados do lado de fora, mas ao mesmo tempo ele teme ser inútil dizer isso a ela. Para a surpresa do rapaz, ela diz que ele está certo e que tirariam as algemas quando estivessem na rua.
O prota, sem acreditar, pergunta se ela tem certeza e ela diz que sim, iriam tirar as algemas quando estiverem lá fora. Assim que Yui retirou as algemas, segurou as mãos do rapaz e disse que se ele queria andar de mãos dadas com ela, poderia ter dito desde o início. O rapaz, cada dia mais surpreso com as artimanhas da garota, percebeu que agora estavam com as mãos entrelaçadas. Não tinha jeito de escapar. A garota percebeu o susto do rapaz e perguntou se ele não queria fazer aquilo. Ele respondeu que na verdade não, quer dizer, que eles poderiam parecer um casal para as pessoas ao redor. Yui quer saber o motivo do prota estar com ela, mas ainda assim olhar para outras garotas. Pergunta se as outras garotas também são bonitas e ela sabe quando ele está olhando para outras garotas porque ela sempre está olhando para o rosto do prota e gostaria que ele só enxergasse a ela e nenhuma garota mais. A garota pergunta se isso é uma promessa e o prota diz que sim, ele promete, mas em seus pensamentos ele está muito nervoso pensando como isso está acontecendo com ele. Na escola todos olham espantados o prota com Yui agarrado em seu braço e se perguntam o que estaria acontecendo e por que o prota está com Yui, a garota mais popular da escola. O rapaz havia permitido que eles andassem de mão dadas na escola, mas ela estava segurando mais do que só as mãos do prota e todos os observavam. O rapaz estava muito sem graça com a situação. Uma chuva de perguntas por todos os lados caíram sobre eles. O que significava aquilo? Não pode ser que vocês estejam saindo juntos. Yui, parecendo muito feliz que todos tenham notado, disse que finalmente eles descobriram e se aproximando do prota pede por favor, que ele fique feliz também. O rapaz, incomodado, diz que eles não iriam sair juntos, mas a garota fala que não está conseguindo ouvir direito o que ele disse e precisava que ele falasse em voz alta. De repente, Yui pergunta por que ela não pode contar a todos e se existe algo de errado nisso, pois ela estava se esforçando muito para que ele gostasse dela cada vez mais. Mas ele, por fim, diz esse tipo de coisa enquanto ela pensa que poderia dar ao rapaz seus olhos, seus ouvidos, sua boca, seu corpo, tudo, literalmente tudo, e ele diz uma coisa tão fria assim. O prota pede que ela espere um momento, pois precisa ir ao banheiro. Yui diz que tudo bem, ela entende. Dentro do banheiro, o rapaz pensa que já tem algum tempo que não consegue ficar sozinho. Ele nunca pensou que Yui pudesse ser tão assustadora. Agora ela está na porta do banheiro aguardando por ele. Talvez ele conseguisse sair pela janela, pensa o prota, e de repente a garota surge atrás dele perguntando se ele por acaso não estaria pensando em fugir. Nervoso, ele responde que de jeito nenhum pensou nisso e só abriu a janela pois achou que estava um pouco quente. A garota diz que ele só abriu a janela para poder vê-la e isso era fofo. Esse tipo de vida já durava uma semana, e o prota estava ficando um pouco cansado disso. Ele sabia que a garota ainda estava cuidando dele e também que a chave estava no bolso do avental dela. O rapaz teria que pegá-la de alguma forma. A garota percebeu que o prota estava pensativo e perguntou se havia algo de errado. Ele responde que queria dormir mais cedo naquele dia e Yui prontamente concordou. Fingindo ser descuidado, o rapaz derramou água no avental da garota e se desculpou. Gentilmente ele se ofereceu para pendurar o avental no cabide para secar e ela achou o gesto encantador e disse que ele era muito gentil. Nesse momento, ele pega a chave das algemas sem que Yui perceba. Já na cama, a garota dormia profundamente e o prota com cuidado conseguiu se libertar. Ele foi para outro cômodo da casa e ficou lá, com a porta trancada e sozinho. O prota estava achando maravilhosa a sensação de liberdade, pois ele esteve algemado por uma semana e não tinha ideia que a liberdade poderia ser tão boa assim. Ele se perguntava o que iria acontecer quando Yui acordasse, mas ele não fez nada de errado. Iria passar a noite ali, livre. Na manhã seguinte a garota não estava em casa. Ele se perguntou se ela tinha ido para casa e desistido. Deu graças a Deus, pois agora estava livre. O prota não teve notícias da garota. Ele pensou que, afinal, não deveria ter feito aquilo da forma que fez, quer dizer, ela é a única que realmente o ama. Ele precisava se desculpar. De repente, Yui aparece dando um susto no rapaz. Ela o cumprimentou com um bom dia e perguntou se ele sentiu saudade porque ela sentiu muita. O prota observa e vê que a garota havia pintado os cabelos e perguntou por que ela havia feito aquilo. A garota explicou que imaginava que o prota ainda não a amava o suficiente e tinha visto ele olhar para outras garotas com os cabelos daquela cor, por isso decidiu mudar os dela também, assim seria mais fácil que ele amasse cada vez mais. Yui perguntou se agora ela estava mais bonita. O rapaz explica que não estava olhando para garotas com cabelos de cor diferente, só estava observando alguns casais namorando e por coincidência elas tinham cabelos de outras cores. Yui pergunta se a cor do cabelo não faria diferença e o rapaz responde rapidamente que não, aquela cor combinava com ela. A garota pergunta se ele gostou mesmo e se ela estava mais fofa e ele responde que gostou, mas sinceramente preferia a cor natural de seus cabelos pois eram mais bonitos.
Yui, quase sem acreditar, perguntou se realmente ele gostava e que era a primeira vez que o rapaz disse que gostava dela. O prota tenta consertar e fala que não foi bem isso que ele quis dizer. A garota, sorrindo, diz que agora ele não poderia mais fugir. O prota pensa que ele realmente disse aquilo para Yui. E assim, o rapaz e a garota passaram o restante das férias algemados, até que chegou o último dia. O prota tinha se acostumado a ficar algemado a Yui, e entendeu como os seres humanos são adaptáveis. A garota conversa com o prota e diz que as aulas na escola começam no dia seguinte e quer saber se deveriam ir algemados ou não. O rapaz diz que não iriam algemados e Yui diz que só de pensar em outras garotas chegando perto dele, suas mãos tremiam. Ela não conseguiria respirar direito e isso dava vontade de trancá-lo em seus braços. O prota então diz que em primeiro lugar, mesmo que ele não tivesse as algemas, ele não fugiria mais. Yui, espantada, olha para o rapaz que continua dizendo que na verdade, ele não a deixaria escapar, pois queria estar ao lado dela o tempo todo, pois finalmente ele percebeu que a amava muito. A garota não parava de sorrir e disse que estava muito feliz pois ela sempre o amou de verdade. O prota pergunta como ela começou a gostar dele, pois eles nunca tinham conversado antes na escola. A garota explica que ela não gostava de ficar cercada pelos rapazes o tempo todo e o prota ajudou algumas vezes. Ela lembrou ao prota de uma vez que alguns rapazes discutiam para ver quem sairia com ela, como se ela não tivesse opinião e ele se aproximou dizendo que o professor queria vê-la. A garota aproveitou o momento e saiu do meio dos rapazes inconvenientes. O rapaz, com um sorriso, se aproximou e abraçou Yui dizendo que lembrava que isso aconteceu. Yui disse que parecia que ele estava prestes a dizer para não tocar na garota dele e diz para o prota que de agora em diante, ele olha apenas para ela, e nunca a deixe ir embora. O rapaz diz para ela não se preocupar, pois ele nunca iria deixar ela ir embora. O prota, com o coração acelerado, disse que amava e amaria o máximo que ele pudesse para que ele retribuísse ao amor profundo da garota. Era uma noite de verão quando ele tomou essa decisão e foi a melhor coisa que ele fez, pois hoje ele sabia o que era ser amado e amar de verdade.